Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é um pouco diferente, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre moto. Nos últimos vídeos, né, que eu postei, eu falei um pouco sobre a minha moto, ou melhor, sobre a minha viagem que eu tentei fazer com ela, né? Eu tive um problema uns meses atrás com a venda da minha moto e hoje eu tô aqui para dar continuidade a essa série de conteúdo, que é falar um pouco sobre a moto que eu peguei. Apesar de eu gostar muito da minha Teneré, ela tem me atendido por todo o período que eu tive ela, né, desde 2018, eu quis experimentar uma moto nova. Então, vocês já devem saber, né, senão vocês não tinham clicado nesse vídeo, mas tá aqui a minha moto. Então, se você já segue o canal, mas não necessariamente acompanha conteúdo de moto, essa daqui é uma R3, né, mas não é uma R3 comum, convencional, né? Ela é uma série especial, uma edição de aniversário de 60 anos da Yamaha no mundo das corridas, né? Então essa moto aqui é uma série que saiu ano passado, 2022, né? De abril a dezembro. Não sei dizer para vocês, se você souber, deixe nos comentários quantas unidades dessa foram vendidas no Brasil. Não consegui encontrar essa informação. Essa versão é a que me fez ter interesse na R3, né? Eu vi uma primeira vez uma foto dessa no lançamento, achei ela muito bonita, fui pesquisando tal, vendo os prós e contras da R3 e eventualmente, uma coincidência do destino, acabei pegando exatamente a versão que eu mais gostava, né? Então, falar um pouquinho para vocês o que diferencia essa moto de qualquer outra R3 que você vê na rua, né? Então, basicamente é a pintura, que é uma pintura comemorativa, os emblemas dourados, né, da Yamaha, que eu acho que a da versão Monster também tem. Tem uma plaquinha comemorativa aqui, né? Vai mudar que os manetes são pretos, né, em vez de ser polido. Essas rodas douradas. Aqui o amortecedor, a mola é amarela, vocês conseguem ver ali, né? Vai mudar um pouco que algumas versões não tem a bolha fumê e sim a bolha transparente, mas de resto é uma moto, uma R3 convencional, assim como qualquer outra, né? E ela sendo uma R3, ela tem as suas características que são interessantes, né? Alguns gostam, alguns não gostam. Eu, no geral, do balanço das características, eu gostei, tanto que eu cheguei lá e vendi minha moto, vendi 3 bicicletas e comprei essa moto aqui. Eu não vou ficar me aprofundando tanto em ficha técnica, né? Porque tem vários outros canais que já fizeram review de R3, né? Então eu não quero ser repetitivo em relação a isso. Eu gostei dessa moto, né? Por ser uma moto mais esportiva do que eu tinha, né? Tinha uma Teneré, eu queria uma moto mais ágil, mais no chão, uma moto mais forte também, né? Queria uma moto que vibrasse menos. Eu queria um motor bicilíndrico que, por configuração, vai ter uma menor vibração na estrada do que um monocilíndrico. E aí isso já reduz bastante as opções, né? Você querer um motor bicilíndrico e não com um orçamento não tão alto, e também não querer pegar uma moto muito usada, muito velha, porque motos mais caras, né, motos mais sofisticadas, têm sua manutenção mais específica e mais cara, e eu já estava cansado de ter problema. Eu queria uma moto, não que a Teneré desse problema, mas outros na minha vida tive muito mais coisas, né? E eu queria uma moto mais nova, mais confiável, que não tivesse sido moto de bololô, né? Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar um exemplo para vocês. Então eu queria uma moto relativamente nova, né? Que fosse bicilíndrica, isso já reduz bastante as opções, né? Dentro da faixa de preço que eu conseguiria pagar. A linha Kawasaki inteira, de baixa cilindrada basicamente. R3, MT-03, CB500F, CBR500, CB500X já fica um pouco mais cara, né?
E dentre essas, a que mais me agradou foi a R3. Pessoal, agora eu vou dar uma volta com vocês. Enquanto isso, eu disserto um pouco sobre as características que me agradaram nessa moto, né? Faz umas 2 semanas já que eu tô rodando com ela. E é isso. Bora lá que eu vou falando com vocês enquanto eu ando com ela. É uma moto que ela me surpreendeu, porque eu esperava que ela fosse bem mais desconfortável do que ela é. Na verdade, eu gostei bastante dela, do jeito que ela anda na cidade. Então, o banco dela é bem macio, bem confortável, pelo menos do piloto. O do garupa, pelo menos o que eu senti, né? Eu não cheguei a andar na garupa dela, mas só de apertar você já sente que ele é bem mais duro. Mas pelo menos o do piloto, ele é mais confortável. A postura, né, que muita gente tem medo de pegar uma moto dessa, uma moto carenada, uma moto esportiva, é por causa da postura, que geralmente se diz uma postura muito agressiva e que pode causar desconforto, né? Eu não vou dizer para vocês que eu tenho experiência com essa moto o suficiente para falar que não, que numa viagem de 8, 10 horas aí, que nem eu já fiz com a Teneré, não vai causar desconforto. Mas se for ver assim, a Teneré também causa desconforto numa viagem longa, né? A questão que eu quero colocar para vocês é o seguinte: ela não tem aquela postura extremamente agressiva, né, que outras motos esportivas têm, né, pelo menos motos de categoria maior. E mesmo assim, né, eu vou acrescentar mais um detalhe. Essa minha específica, o dono anterior, ele modificou o guidão. Na verdade não modificou, né? O mesmo guidão que vem de fábrica continua nela. A questão é que ele é um ajuste, né? Então ela foi ajustada, foi baixado pelo menos 2 a 3 centímetros a altura do guidão. Então ela fica com a postura com os guidões, né, os semi-guidões alinhados com a mesa superior. Então ela está mais agressiva do que a original. Então se você tem medo de pegar uma moto dessa por causa da postura, né? Eu, pelo menos pra mim, que sou um cara de braço comprido, né, um cara mais alto, eu achei que a posição dela é completamente utilizável, tanto na estrada quanto em cidade principalmente. Outra modificação que essa unidade aqui, né, que eu estou pilotando, tem em relação às outras, é um outro ajuste de postura que o dono anterior fez também. Talvez eu modifique um pouco, que é a posição das pedaleiras, né? Então ele colocou uns adaptadores, né, que permitem ajuste de posição tanto em altura quanto recuo das pedaleiras. Mesmo ela estando com um fit, né, vamos herdar a palavra do mundo da bike, bem mais agressivo do que ela é original, pra mim não causou desconforto nenhum. É basicamente a postura de uma phaser, de uma twister, sabe? Talvez um pouquinho mais agressiva, mas nada que você vá sentir dificuldade, né? Essa aqui tem mais algumas modificações. Uma delas é a instalação dos pneus, né? Ela está com pneus Super Corsa. São pneus, vamos dizer, dedicados para um uso mais de pista, né? De serra. São pneus de um composto mais macio, né, que oferecem mais aderência ao custo da durabilidade. Então assim, eu estou utilizando esses pneus aqui, achei eles um grip sensacional, só que no entanto ele não é muito bem a proposta que eu tenho para minha moto, né? Eu comprei essa moto não apenas, né, como um instrumento de lazer, mas também um veículo de deslocamento diário. Então não compensa para mim ficar utilizando pneu Super Corsa para ir para o trabalho e voltar e eventualmente fazer uma viaginha, né? Então assim que eu gastar, né, que não vai demorar muito,
Esses pneus eu vou substituí-los por pneus mais civilizados, né? Pneus mais comuns de uso urbano e rodoviário. Como, por exemplo, o que eu tenho em mente é colocar um Pirelli Diablo Rosso 2, que vem original, acho que nessa moto, não sei se vem original nessa versão, nesse ano, e nas Ninjas, né? Ninja 300, Ninja 400. Então, sim, o que mais que eu posso apresentar para vocês? Outra modificação que ela tem, né? A coroa dela é uma coroa, acho que, se não me engano, com um dente a menos do que a configuração original. Inclusive eu tenho a coroa original, ele me deu. Que tal? Essa é uma coisa que provavelmente eu vá fazer logo. Tipo, essa moto já tá chegando, né, nos 5.000 km, eu vou ter que fazer a revisão dos 5.000. E provavelmente eu vou levar essa coroa na concessionária e pedir pra fazer a substituição, né, voltar à coroa original. Por quê? Apesar de hoje eu até ter gostado um pouco do jeito que ela roda na estrada, né, em velocidade de cruzeiro, né, 110, ela vai rodar um RPM um pouco mais baixo. No entanto, ela, por ser menor, faz com que a roda fique lá no final da gancheira, né? Você tem que jogar o esticador quase no fim, mesmo que a corrente seja nova, né, basicamente nova, a roda fica lá no final fica lá no final do esticador, né? E isso é um pouco, por exemplo, agora que a corrente está semi-nova, não vejo problema. Mas logo que ela começar a ter um desgaste um pouquinho maior, né, que eu precisar eventualmente esticar a corrente, que faz parte da manutenção da moto, pode ser que eu não tenha como recuar mais, né? Então nesse momento talvez eu coloque a coroa original de volta. O ex-dono falou que ele colocou essa coroa para ela ficar mais econômica, né? Mas eu acho que todo mundo sabe para que serve uma coroa menor numa moto esportiva, né? Então, assim, de impressões gerais da moto, né? Eu falei do conforto, falei da posição de guiar, falei das modificações, né? Mas não falei muito do que eu achei, né? Basicamente, eu fui atendido, né? Na ideia, não vou dizer para vocês que eu fui frustrado, né, de forma alguma, que ela atende basicamente o que eu queria dessa moto. Eu queria uma moto uma velocidade de cruzeiro mais tranquila, né, que não vibrasse tanto na rodovia. O motor bicilíndrico dela entrega essa redução de vibração, né, que é em relação ao monocilíndrico. Ela, por ter mais potência, vai viajar numa velocidade de cruzeiro com mais tranquilidade, né? É um pouco mais segura para ultrapassagem. Bom, de curva, né? Essa moto, basicamente, você não sente peso dela, né? O primeiro contato que eu tive com ela em curvas, né, que eu fui fazer um trecho da Serrinha, que tem aqui na região. Na verdade, eu achei que ela curvava muito, né? Curvava demais. Então eu impunha uma inclinação que eu estava acostumado com a Teneré, e a moto era demais, sabe? Era muito... Você acaba fechando a curva mais do que você gostaria. Então hoje, né, eu já estou rodando com ela faz 2 semanas. Hoje a pilotagem já está mais natural, como se espera. É uma moto que passa muito mais segurança. Logo que eu vim viajando com ela, né, que eu fui buscar ela em outra cidade, logo que eu vim viajando com ela, né, os retornos já passava muito mais segurança. Não porque a Teneré seja ruim, né, de forma alguma, mas a questão da categoria. Você tem uma moto mais alta, com centro de gravidade mais alto, pneus de uso misto, né, com cravos, com componente uma borracha mais dura, uma suspensão bem mais macia, com muito mais curso, né, que tem uma transferência de massa muito maior do que uma moto esportiva dessa. Então, assim, a Teneré, dentro da categoria, né, de uma moto trail, entregava uma pilotagem
compatível com as suas configurações. E aí quando você pega uma moto de outra categoria, bem mais focada em fazer curvas, né, ela passa muito mais segurança. Então é uma moto que mantém a trajetória com muita facilidade, né? Então, que te dá boa parte dessa questão são os pneus, mas uma moto que te dá muita segurança de que você vê que não vai sair, né, a frente, não vai sair a traseira em uma curva. E principalmente, né, o que eu mais senti diferença da R3 para qualquer outra moto que eu já tive é o poder de frenagem, né? Então essa aqui tem um sistema de freio bem mais sofisticado, né? Ela tem ABS nas duas rodas. Tive a oportunidade já de testar o ABS da traseira, da frente eu ainda acho que não consegui fazer loucura o suficiente para que o ABS dianteiro funcionasse. Mas o ABS da traseira, como a traseira de qualquer moto arrasta muito fácil, né? Então eu consegui sentir muito bem o ABS traseiro funcionando, né? Ele é bem sensível, né? É difícil eu pontuar isso porque minhas motos nunca tiveram ABS, mas de certa forma o poder de frenagem dela, a redução de velocidade que você consegue em um pouquíssimo espaço de tempo, principalmente comparado com a Teneré, que é uma moto trail com freios dimensionados para uso tanto no asfalto quanto na terra. Esse aqui basicamente me deu um super sentido, né? Como se você fosse um The Flash, um super-herói que consegue tempo de reação muito mais rápido, né? Então você vê acontecendo alguma coisa e aí no tempo que eu esperava, que eu conseguiria frear, né, em 1/3 desse tempo já estava numa velocidade mais baixa, né, a velocidade que eu gostaria de fazer. Então acabou que nos primeiros momentos eu freava muito forte, né, e reduzia muito a velocidade com não tanta necessidade, né, porque o poder de frenagem dela é muito maior. E eu acho que é isso, né, esse vídeo já está gigantesco. Eu vou encerrar ele por aqui. E se você tiver alguma dúvida, se você ainda está vendo até essa parte do vídeo, deixa nos comentários alguma dúvida que eu faço um conteúdo complementar, falando alguma coisa que eu não tenha falado ou respondendo perguntas de vocês aí, beleza? Então pessoal, essa é a minha R3, espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu pessoal e até mais!